começando mais o Sem Fronteiras TV e o nosso convidado de hoje é o comandante Marcos Antônio Janck, do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber como que é a história do Corpo de Bombeiros. Bem, a história do Corpo de Bombeiros se inicia a partir do momento que surgiu o fogo e alguém perdeu o controle sobre esse fogo. Provavelmente outra pessoa foi chamada para extinguir esse fogo para evitar danos maiores. Aí surgiu o trabalho do Corpo de Bombeiros, de uma forma de trabalho do Corpo de Bombeiros. Isso foi se aperfeiçoando, chegando aos dias de hoje, onde existem modernos equipamentos, modernas técnicas de combate a incêndio e de salvamento, que são empregadas pelas instituições hoje existentes. E como que é o Corpo de Bombeiros aqui em Foz? Como é a história dele? Bom, a história do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu iniciou-se a partir do momento que foi firmado entre um convênio entre o governo do estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, visando essa implantação. Isso ocorreu no dia 13 de agosto de 1976. Então, de lá para cá, iniciaram-se os trabalhos, a efetivação do Corpo de Bombeiros e o atendimento à população da nossa região, principalmente naquela época da cidade de Foz do Iguaçu, hoje já abrangendo a região de 10 municípios em volta de Foz do Iguaçu. Hoje a corporação aqui de Foz tem 38 anos, né? E ela ficou por 18 anos, ela não era independente. E como é que foi essa mudança? O que mudou após essa independência do Corpo de Bombeiros? Bem, nós no início, por volta de 1976, um pouco adiante, nós éramos subordinados a Ponta Grossa. Então você veja, uma subunidade estando aqui em Foz do Iguaçu, a distância até a sede da unidade que era em Ponta Grossa, próxima a Curitiba. Então eram 500 quilômetros de distância. Dificultava até as comunicações entre quem trabalhava nessas duas unidades. Bom, com o passar do tempo isso foi mudando. Depois de um determinado momento, ela passou a ser Foz do Iguaçu passou a ser subordinado a Cascavel e posteriormente tornou-se independente, como você falou. O que representou isso para Foz do Iguaçu? O contato do comandante da unidade aqui reportava-se diretamente ao comando da corporação em Curitiba. Então, a obtenção de recursos, de pessoal, de equipamentos, era tratada diretamente com o comandante do Corpo de Bombeiros. Isso facilitou muito e melhorou muito a estrutura que hoje nós temos na cidade. E vocês atendem a outros municípios também, além de Foz do Iguaçu? Sim, nós atendemos aqui Foz do Iguaçu e mais 9 municípios, então totalizando os 10, que abrange a área do 9º Grupamento de Bombeiros. E esporadicamente, mediante pedidos de socorro, nós atendemos também Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, na Argentina. Então nós somos aqui um bombeiro estabelecido em Foz do Iguaçu, mas que presta atendimento a toda uma região no oeste do estado do Paraná. E qual que é o trabalho que vocês desenvolvem? Basicamente, as missões do Corpo de Bombeiros são missões de prevenção e combate a incêndio, buscas e salvamentos, atividades de atendimento pré-hospitalar, atividades de defesa civil e toda outra qualquer ocorrência em que precise o trabalho dos nossos militares. E antes de se tornar sede aqui em Foz do Iguaçu, era diferente esse trabalho? Era mais restrito? Não diria restrito, ele era executado de uma maneira com maior dificuldade, né, vamos dizer assim. Então, hoje, com todos os avanços que nós temos de tecnologia e de equipamentos, hoje nós prestamos o melhor serviço possível. Então, isso que foi a melhor coisa, nós termos autonomia para a execução das tarefas a que nós somos incumbidos. E quais são as ocorrências mais comuns aqui? Hoje a ocorrência mais comum ao Corpo de Bombeiros, eu diria que não só de Foz do Iguaçu, mas em todo o estado do Paraná, são as ocorrências de atendimento pré-hospitalar, como nós chamamos, que são as ambulâncias do CIAT. É um serviço prestado por nós. Então esse é o carro-chefe hoje das nossas ocorrências e que nos demanda e sempre nos demanda um rápido atendimento, uma pronta resposta, porque o que está dependendo nesse momento é a vida humana. Então houve a implantação do CIAT também no Corpo de Bombeiros, né? E o que mudou após o CIAT fazer parte? Antigamente nós resgatávamos uma pessoa, jogávamos praticamente dentro de uma caravan ou de um carro menor e corríamos para o hospital. Com a implantação do CIAT, o que passou a ocorrer? Nós chegamos no local, somos acionados, chegamos ao local,
abordamos a vítima, fazemos a contenção dos ferimentos, fazemos a estabilização dessa vítima numa maca apropriada, colocamos na ambulância para daí deslocar. É muita diferença. Então você colocar rapidamente, né, uma pessoa dentro de qualquer carro ou estabilizá-la e entregá-la pronta para o atendimento. Isso é o fundamental. Isso ajuda a salvar muitas vidas. E quando acontece uma ocorrência assim de pré-atendimento para um acidente, quantas pessoas se deslocam? Geralmente nós deslocamos uma ambulância com 2 socorristas para um atendimento básico. Se houver necessidade, depois nós acionamos reforço, e se houver a necessidade ainda também da presença do médico, tudo é feito via rádio, comunicação, e é feito o acionamento imediato e todos os recursos e materiais que forem necessários são deslocados para o atendimento dessas ocorrências. E quantos bombeiros tem na corporação hoje? Bem, hoje nós estamos com um efetivo de 185 bombeiros e daqui uns dias nós teremos a formatura de mais 20 bombeiros que nos darão um bom suporte para a continuidade dos nossos trabalhos aqui na região. E quantas ambulâncias tem? Bom, nós temos, num total de viaturas administrativas de combate a incêndio e ambulâncias, nós temos 50 viaturas aqui na nossa região que atendem perfeitamente às necessidades deste momento. A gente sabe que os bombeiros são conhecidos como heróis, né, os que salvam as vidas. Então, o que uma pessoa precisa ser para trabalhar na corporação? Bom, primeiro é ter vontade, né? Ter vontade de abraçar essa profissão, porque não são só bons momentos. Nós vamos lidar com o sofrimento das pessoas, nós vamos lidar com a morte, nós vamos lidar com tragédias, e para isso a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para suportar esse tipo de pressão. Então tem que ter um pouco de dom, ter abnegação, ter vontade de ser bombeiro, estudar muito, porque hoje os concursos são muito concorridos. Enfim, tem que gostar e almejar e ter vontade de ser bombeiro. Esses são os requisitos principais. Que hoje em dia, como sempre, mas hoje em dia, principalmente devido até à concorrência, hoje em dia não está fácil ser bombeiro. E quais são as maiores dificuldades dessa profissão? Dificuldades? Eu não vejo grandes dificuldades nesse momento. Nós já tivemos momentos piores, nós já tivemos momentos de grandes dificuldades de equipamentos, de recursos. Então hoje eu não vejo dificuldades. Hoje nós falamos que para os novos bombeiros, que eles estão hoje trabalhando numa profissão reconhecida, simpática, como você falou, e que está hoje bem servida de equipamentos, de estrutura, de recursos. Então eu não vejo dificuldades, sabe? Mas, lógico, e também as dificuldades que surgirem, a gente vai ter que imediatamente encontrar meios de superá-las. Mas, no momento, eu não vejo grandes dificuldades. E quais são os cargos que podem ser ocupados dentro da corporação? Você pode me listar? Bom, nós temos 2 níveis de cargos, postos e graduações. As graduações vão de soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Os postos vai de aspirante, 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então são diversos degraus que para cada um basta que haja o esforço da pessoa. Tem pessoas que entram já para o curso de oficiais e depois já começa de aspirante até coronel. Outros entram como soldado e vão até subtenente. E outros mais ainda, entram como soldado, fazem um novo concurso e passam a ser oficiais. Isso também ocorre. Então essas são as divisões dentro da corporação. Como em qualquer empresa, existem os graus de chefia e as suas atribuições. No Corpo de Bombeiros também, mas seguindo a característica militar. E agora eu gostaria de saber do senhor, por que o senhor se tornou um bombeiro? Porque eu tive a oportunidade. A oportunidade passou à minha frente e eu abracei. E todas as pessoas sempre têm as suas oportunidades. Eu tive a de ser bombeiro. E fiz minha vida no bombeiro. E não me arrependo, sou
plenamente realizado e com certeza, para mim, é a melhor profissão que existe. E quanto tempo o senhor trabalha como bombeiro? Bom, amanhã, inclusive, eu completo 32 anos de serviço e tenho mais 3 pela frente. Fecharei minha carreira com 35 anos de serviço. É uma vida toda e dedicada a essa profissão. Mas, e voltando também um pouquinho, desses 32 anos de trabalho no Corpo de Bombeiros, 23 eu passei efetivamente trabalhando aqui no Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. Por isso que eu conheço um pouco mais da história do bombeiro aqui. Porque vim para cá no começo da minha carreira como aspirante oficial, fui galgando os degraus que eu acabei de citar para você e estou quase no ápice da minha carreira. E particularmente trabalhando aqui em Foz do Iguaçu. Então fui subindo, a cidade evoluindo, eu também sendo promovido, mas acompanhando o crescimento da corporação, mas também crescendo como profissional dentro da profissão. Dá para dizer que a corporação cresceu junto com a cidade, ou a cidade junto com a corporação? A corporação teve que acompanhar o crescimento da cidade. E é isso que nós estamos, agora como comandante, buscando. Ainda mais o crescimento da corporação na cidade. Porque a cidade de Foz do Iguaçu é ponto estratégico. A cidade de Foz do Iguaçu é um referencial para o mundo. E o Corpo de Bombeiros tem que acompanhar isso. Se não acompanhar, nós vamos ficar para trás. E tanto eu como comandante e os oficiais que trabalham comigo, eu coloco na cabeça deles, procuro colocar na cabeça deles que o bombeiro tem que acompanhar a evolução que Foz do Iguaçu está tendo de repercussão, de conhecimento, de status de uma grande cidade, uma cidade de referência turística. Nós temos que acompanhar como bombeiros. Então, daqui para frente, eu tenho certeza absoluta que o bombeiro vai crescer ainda mais e nós vamos ser uma das melhores estruturas de bombeiro do mundo. Uhum. E existe algum projeto de ampliação, alguma coisa da corporação? Sim, nós estamos com um projeto de uma reforma da estrutura do antigo SESI no Morumbi, que é só questão de burocracia que está emperrando aquela reforma. E estamos também com a projeção da construção de um novo quartel lá na frente da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, onde já tem um quartel nosso, mas do outro lado, de frente para a Catedral, de uma obra que nós estamos acompanhando os projetos e vamos acompanhar a licitação, de um quartel de 6.000 metros quadrados de área construída. Então será um quartel dos mais modernos do Paraná e talvez do mundo, como eu falei agora há pouco. Moderno, com amplas estruturas, com atendimento ao público diferenciado, com tudo que estiver de mais moderno, nós estamos... Já tá na fase de projetos. Eu estive semana passada em Curitiba e já estamos ajustando isso, então vai ser um quartel maravilhoso. Por quê? Porque Foz do Iguaçu é uma cidade que recebe pessoas e bombeiros do mundo inteiro, então nós temos que ter uma boa estrutura para receber esse pessoal e para atendimento à população de um modo geral. E quantos pontos tem aqui em Foz? Nós temos 5 quartéis do Corpo de Bombeiros e que hoje já atendem a demanda, com certeza. Estão bem localizados e atendem a demanda. Mas aonde estão esses localizados, nós vamos evoluir com as instalações de hoje já existentes para que fiquem ainda melhor. E quantos atendimentos já foram realizados ao longo desses anos? Bem, nós fizemos um cálculo e uma média, totalizou aproximadamente 110 mil atendimentos nesses 38 anos. Então, são atendimentos dos mais complexos aos mais simples, mas que fomos acionados pela população. Então, foram 110 mil atendimentos que demos resposta à população. Então, a população tem o Corpo de Bombeiros à sua disposição, bastando sermos acionados em casos de emergência. E por dia, vocês têm uma média de quantos atendimentos por dia acontece? Nós temos 5 mil atendimentos por ano, né? Então, aproximadamente de 15 a 20 por dia, entre todos os tipos de ocorrências que nós atendemos. Então, lógico, esses números podem mudar um pouco, mas ficam por perto desses números que eu passei. Mas não só em Foz, em toda a região que vocês atendem, né? Não, esse é só em Foz, né? Os outros atendimentos daí entram numa outra estatística que é da regional.
mas estamos tratando no caso de Foz do Iguaçu, porque até o aniversário foi do bombeiro de Foz do Iguaçu somente, os outros são mais recentes. E uma curiosidade, tem uma idade mínima para entrar para o Corpo de Bombeiros e uma máxima? Tem, 18 anos, a idade mínima, e o máximo de 30 anos. Então, o jovem, hoje, homens e mulheres, porque antigamente eram só homens, mas hoje homens e mulheres que pleitearem a entrada no bombeiro tem que estar nessa faixa etária, dentro dessa faixa etária. E basta seguir, pegar a oportunidade, como eu falei, que surgiu para mim, pode aparecer para qualquer um, porque vale a pena, sabe? Então, e hoje é uma boa profissão, bem remunerada e com certeza atrai novos olhares, principalmente de jovens que têm um pouco de vontade de aventura, um pouco de vontade de situações de risco e podem participar do bombeiro. Com certeza é um resultado muito gratificante também, poder salvar uma vida, né? Não, se você conversar com qualquer bombeiro, todos vão ter algumas histórias, todos vão ter momentos marcantes, mas principalmente aqueles que o trabalho que eles executaram é que foram o diferencial entre a vida e a morte. Se você conversar com qualquer um dos 185 bombeiros que já são formados e que estão trabalhando aqui, todo mundo vai ter a sua história, o seu fato marcante. Isso não tem preço, não é só o salário. É também momentos assim que fazem com que a profissão vale a pena. Voltando um pouquinho, o comandante falou que agora tem mulheres também na corporação. Tem muitas mulheres aqui em Foz que fazem parte? Bem, nós temos 3 oficiais, 3 tenentes e temos 2 agora terminando esse curso de soldado. 2 alunas soldado, são as 2 primeiras formadas exclusivamente aqui, porque as tenentes fizeram o curso na academia, então elas já vêm como oficial para cá. Essas 2 que estão se formando agora no curso de soldado, que está em tempo de finalização aí, as 2 formadas aqui em Foz do Iguaçu são as precursoras do bombeiro como mulher aqui em Foz do Iguaçu. E tanto que no dia que nós recebemos esses alunos, elas estão nesse contexto, eu falei para elas, vocês vão ficar na história. Vocês são as 2 primeiras bombeiras de Foz do Iguaçu. Imagina o orgulho para essas 2 meninas. E são umas batalhadoras, meninas não perdem ponto para os piá lá, não. Com certeza. Às vezes bate os meninos, né, em algumas atividades lá. Elas são guerreirinhas, né? E a média para ficar no Corpo de Bombeiros seria 35 anos, então? Nós podemos ficar como bombeiros até quando completamos 25 anos, nós podemos nos aposentar proporcionalmente. Nós temos uma diminuição do salário, deve se aposenta proporcionalmente. Aos 35 é o ápice, essa é a linha de chegada, né? Ou o prazo de validade. Eu tenho meu prazo de validade. Daqui 3 anos não permaneço mais no bombeiro. É chamada aposentadoria compulsória. Acabou o tempo, acabou o tempo. Então, de 25 a 35 anos, depende a boa vontade, depende o ânimo da pessoa, depende a projeção de carreira. Cada um sabe da sua vida e sabe como é que ela vai estar decorrendo naquele momento. O senhor é comandante, então qual é o seu trabalho hoje específico na corporação? É a administração de tudo isso, tá? Para uma viatura deslocar para um atendimento na rua, ela tem que ter combustível. Para ter combustível, ela tem que ter uma licitação que compra esse combustível. Para ter essa licitação, você tem que ter um contato com as autoridades corretas, pleiteando a execução de uma licitação. Então, todas as tarefas do quartel têm que passar pela minha mão, ou pelo meu gerenciamento. Não que eu vá lá e execute todas elas, não, é a divisão de tarefas. Você chama a pessoa que está no setor de compras e determina, eu quero uma licitação de combustível, eu quero uma licitação para conserto de viatura, eu quero uma licitação para comprar alimentação para a tropa. Mas tudo isso tem que passar da minha ordem para alguém executar. Então o gerenciamento de tudo isso passa pelas minhas atribuições como comandante. Todas as questões, sejam de prevenção, todas as questões
até de atendimento, eu tenho que me reportar ao comandante informando de situações de tragédia. Não é o soldado que foi atender, é o comandante que tem que ligar para um escalão superior para fazer as informações. Então veja, o papel do comandante é o gerenciamento de tudo isso. Eu não vou para todas as ocorrências. A ocorrência quem vai é o soldado, o militar que esteja designado para isso. Mas para ele estar, até para ele estar designado, sou eu que determino que eu quero que seja, a escala seja de uma determinada forma. Então, o gerenciamento de toda a máquina que envolva Corpo de Bombeiros passa pela minha mão. Com a posterior divisão das atribuições até chegar na execução propriamente dita, que são os militares que vão dentro dos caminhões, que vão dentro das ambulâncias, fazem as vistorias. Então, a divisão de tarefas. Mas que tem que ter sempre uma chefia, e essa chefia no momento sou eu. Queria agradecer a sua participação aqui na redação, queria dizer que você sinta-se à vontade para voltar quando quiser. E termina aqui mais um Sem Fronteiras TV, com um papo sério com o comandante Marco Antônio Janck.